Olá, estou trazendo esse vídeo para mostrar como faz a conexão do HW28. Ele é mais um da linha HW com o ARFit Pro, teoricamente, o que deve seguir o mesmo padrão de todos os outros, porém nada como fazer na prática passo a passo para vocês verem. Mas antes de começarmos, já aproveite e deixe o seu like. E se tiver alguma dúvida sobre esse relógio ou se vocês têm um e quiserem deixar a sua opinião, já coloquem ali embaixo. Vamos fazer a conexão então. Obviamente nós temos que ter com ele já ligado e próximo ao celular para poder fazer. E o aplicativo é o AirFit Pro. Um aplicativo que já é muito conhecido, mas precisa ter alguns cuidados na conexão, pois temos muitas reclamações de perdas de conexão com os relógios da linha HW. A maioria das vezes é configuração com o celular. Infelizmente, algumas marcas e modelos acabam gerando alguns conflitos isso com todos os relógios e dificulta um pouco, e às vezes é difícil encontrar a solução. Então vamos lá. Caso vocês tenham celular Android, fica fácil baixar o AirFit Pro pelo Play Store ou pelo Apple Store, caso tenham iPhone. Vamos lá então. Quando vocês instalarem ele pela primeira vez, vocês vão ter que preencher um cadastro. Esse aplicativo ele abre algumas propagandas assim e nós temos que sair. Como o meu já está cadastrado, ele já vai abrir direto. Inclusive tem alguns dados que eu testei outros relógios já que é o mesmo aplicativo. Quando vocês fazem o cadastro, tem os dados de vocês, ele sempre vai guardar as medições antigas para que vocês tenham o registro histórico das medições que vocês fizeram. Então, apresentando o aplicativo para quem não conhece, nessa tela inicial onde está escrito casa aqui, você vai ter um resumo de tudo que você já fez, de todas as suas medições, e vocês podem entrar em qualquer um deles. É claro que alguns relógios têm funções diferentes dos outros. Por exemplo, eu testei o HW57 Pro, que tem essa questão de imunidade, a glicose no sangue, a frequência respiratória. Isso não tem em todos os relógios. Esse HW28, vamos ver se ele tem e como está. No movimento, vocês podem começar por aqui algum tipo de exercício. E claro, ele utiliza o GPS do celular para fazer a medição com mais precisão. Mas caso contrário, vocês podem ativar por aqui, começar o exercício, mesmo que vocês deixem o celular em casa e esteja fora de alcance, ele continuar as medições. Ou você pode ativar diretamente no relógio. Geralmente no relógio nós temos mais opções. Aqui ele já dá a marca do GPS que ele está usando do celular. Agora vamos adicionar o dispositivo propriamente dito. É aqui nesse ícone equipamentos que vai abrir essa parte. Então nós temos duas maneiras. Eu posso vir aqui e adicionar o dispositivo. Ele vai procurar, ele está procurando o relógio. Isso, ele acabou de achar. Então, se eu clicar aqui no HW28, ele vai fazer a conexão. Mas tem uma outra maneira que eu gosto muito e eu acho mais fácil, que é o seguinte, você clica nessas três linhazinhas aqui de cima e vem digitalizar. Ele vai abrir a câmera do celular. Vocês vão pegar o relógio, vocês descendo de cima para baixo, vocês podem clicar nesse aqui, ó, que é configurar com o celular. Ele vai ler o código QR e vai fazer o emparelhamento. Ele pede para você não mexer nem no celular e nem no relógio, até que seja feito o emparelhamento. Bom, ele não conseguiu conectar, e aí tem alguns detalhes. Eu tive que vir aqui no aplicativo, eu tinha tirado as permissões do aplicativo, pois como eu tenho muitos instalados aqui no celular, quando eu paro de fazer algum teste, eu desabilito tudo para ele não ficar rodando em segundo plano. Então eu tenho que reativar aqui as notificações e vou ver o controle de bateria também. Então no caso do meu celular eu venho aqui em bateria, inicialização do aplicativo, vou procurar o AirFit Pro, aqui está, ele está em gerenciar manualmente, que é o correto, eu vou manter, só que eu tinha deixado tudo desligado, então ele não estava permitindo executar em segundo plano e nada mais, então eu vou deixar desmarcado gerenciar automaticamente para ele não travar, vou deixar ele no manual, mas eu vou deixar todas as opções marcadas, então ele vai ter que ficar assim agora. Então agora vamos voltar para o aplicativo e vou adicionar o dispositivo novamente. Vou adicionar pelo meio normal. Vamos ver, agora ele já está emparelhando. Bom, aqui sempre tem que permitir para aparelhar os contatos. Isso significa que ele já está emparelhando para chamadas Bluetooth. Eu não vou ter que fazer a segunda configuração manualmente. Ele já está ativando. E vocês podem ver que ele já tem uma nova atualização para o relógio. Como eu estou com a bateria carregada já em 100%, eu vou fazer essa atualização agora. Isso é muito importante que seja feita para que ele esteja sempre funcionando. Porém, não conectem o relógio e não façam essa atualização se a bateria não estiver carregada. Bom, agora ele já disse que eu tenho a atualização mais recente. Quando eu fiz a confirmação de novo dessa conexão, eu preciso verificar ela. Pois se ela não estiver realmente conectada, o relógio não vai funcionar. Então vocês vão ter que vir no Bluetooth nas configurações e ver o HW28 e o WatchCall. E agora nós temos uma configuração muito importante para fazer. Porém, essa configuração só funciona nos celulares Android. No iPhone ele não aparece, que é desativar o áudio de mídia. E eu geralmente coloco aqui compartilhamento
elemento de contato todas as informações. Fazendo isso, se vocês forem ouvir uma música do YouTube ou do Spotify ou qualquer aplicativo, a música vai sair no celular. Caso isso aqui esteja habilitado, ela vai sair no relógio. Porém, algumas pessoas, ao desabilitar esse áudio de mídia, ele não funciona corretamente as ligações de chamada. Não tem uma explicação do porquê. Isso funciona somente em alguns celulares. Aí o que acontece? Você vai querer fazer uma ligação e não vai funcionar. Então você vai precisar ativar isso. E aí, para solucionar o problema de onde ouvir, vocês vão descer aqui. Cada celular é diferente. Geralmente, onde tem esse reproduzindo o vídeo, que vídeo que está, tem esse botãozinho do lado. Vocês clicando, vocês escolhem. No caso, eu quero esse dispositivo ou que ele saia no relógio. Daí vocês vão fazer a alteração manualmente. Nos iPhones é exatamente assim que vocês escolhem o dispositivo de saída de música. Vocês conectam o relógio e vêm aqui e trocam para o iPhone no caso. Caso tenha um fone de ouvido conectado também Bluetooth, vai aparecer a opção do fone de ouvido. Vocês vão acabar escolhendo o dispositivo que querem ouvir a saída de som. Assim estará conectado tanto para fazer ligações, atender chamadas, quanto para o funcionamento do relógio em si pelo aplicativo. Vão ser as duas conexões, o HW28 e o WatchCall. Nesse caso aqui, eu vou entrar nas configurações e vou desativar o áudio de mídia. Assim ele não vai sair o som de música no relógio. Uma coisa muito importante, vocês primeiro têm que conectar sempre pelo aplicativo. Se vocês vierem direto no Bluetooth e localizar tanto o HW28 como o WatchCall e vocês conectarem esse WatchCall primeiro, o relógio vai ficar invisível e o aplicativo não vai mais encontrar o dispositivo. Aí, caso vocês percam a conexão e não encontrarem, não conseguirem mais conectar pelo aplicativo, vocês devem vir aqui no Bluetooth e desemparelhar esse WatchCall. Bem, voltando então aqui para o aplicativo, ele já está conectado, nós vamos ter o mercado de descagem, que nada mais é do que as watchfaces. Aí tem vários tipos aqui, ó, que vocês podem pegar atualizado, entre os melhores. No caso, ele abre, terão pagas e gratuitas. Essas que estão com o valor, no caso, vocês precisariam pagar. E essas que têm instalação direta, vocês podem baixar. E ele tem vários tipos, tá? Tem as mais recomendadas, as atualizadas, as que têm mais dados, as que têm desenhos animados, com cor, para negócios. Ele chama de negócios, mas então vocês vão ver que tem vários tipos. No meu, são as que foram baixadas já. No caso, eu baixei essa aqui já para testar. Vão ter os mostradores de relógio baixado, que foram os de graças, e os pagos, os que vocês compraram, vão estar aqui. Por isso que é muito importante vocês fazerem o cadastro certo, se logar, que vocês se trocam de aparelho, relógio, as que vocês compraram vão permanecer. Depois nós temos esse mercado de dispositivos que é muito bacana e muito importante. Esse tem um a mais. São 4 aplicativos que dá para baixar no relógio. E esse último aqui já veio baixado. E eu cometi um erro no meu unbox, porque eu vi esse ícone aqui e eu achei que era para controlar a música com umas funções a mais, mas não. Ele controla os vídeos do TikTok. Então você pode passar vídeo para trás, para frente e inclusive dar um coraçãozinho, dar um joinha para o vídeo já direto pelo relógio. Aqui nós vamos ter outros 3 aplicativos. Esse controle da frequência respiratória eu acho muito bacana, que ele vai dizer como é que está sendo a frequência respiratória, e um outro que é a referência que ele mede a glicose no sangue. Eu não sei se isso aqui é muito preciso ou não, mas isso nos últimos lançamentos, os que têm NFC, esses relógios mais atualizados estão tendo essas funções. E esse Eu e o Tô é uma coisa que eu não utilizo muito, porque ele faz um monitoramento e um compartilhamento com as questões de saúde. Então isso aqui eu vou ver direitinho no review e vou explicar melhor como é que funciona lá. A carteira WeChat Pay e Alipay não existe para o Brasil, mas vocês podem cadastrar o código QR da conta do PayPal. Os cartões de visita tem do Facebook, WhatsApp e Twitter. A previsão do tempo que ele está ativado aqui, que já fica e funcionou no meu relógio. As notificações, que é muito importante vocês virem, logo que instala ele está desativado. Vocês têm que vir aqui e ativar as notificações e escolher de quais aplicativos vocês querem receber o aviso de mensagens no relógio. Tem o controle para vocês ajustarem os despertadores. O lembrete de saúde, que tem vários tipos. Eu deixo tudo desativado porque eu não gosto disso aqui vibrando. Aqui para controlar a câmera do celular pelo relógio, para disparar ela, para encontrar o relógio, os contatos frequentes que vocês têm que cadastrar aqui para aparecer na agenda telefônica que está no relógio. Nos outros ajustes vocês podem ativar a medição automática das funções de saúde de hora em hora. Vou deixar ativado, lembrando que isso consome muito mais bateria, e levantar o pulso para acender a tela. Isso aqui também, se vocês trabalham onde movimenta muito o braço, ela vai acabar ficando acesa o tempo inteiro. Se vocês querem poupar bateria, é muito legal desativar isso aqui. E quando vai num cinema, algum lugar
que não queiram que ela ligue, também vocês podem desativar. E os pacotes NFC, na verdade, o que está disponível não é para pagamento, são para portas eletrônicas que usam NFC, vocês podem aproximar ele e ativar. Vocês podem criar um cartão analógico em branco ou um cartão de porta simulado. Eu já vi gente fazendo a conexão em alguns relógios que até para desbloquear o celular, por exemplo, quando está perto, etc. Aqui ele continua com o aviso de que tem uma atualização mais recente, mas ela já foi feita a atualização. E depois temos para redefinir para a condição de fábrica e excluir o dispositivo atual. Então esse é o aplicativo. Depois dos meus dados, vocês cadastram todas as configurações de vocês. Basicamente esse é o aplicativo e a conexão dele é bem simples e fácil. O único cuidado que tem que ter é na questão do atendimento de chamadas, que tem que ter as duas conexões feitas, da saída de som que vocês precisam ver e na configuração do celular, que eu aconselho vocês sempre a vir nas configurações, entrar nos aplicativos. Claro que esse caminho para cada marca, para cada aparelho de celular é diferente, então vocês precisam verificar. No iPhone vocês têm que olhar tanto no aplicativo quanto nos outros gerenciamentos. Se vocês querem receber mensagens do WhatsApp, é importante que o WhatsApp não esteja bloqueado as notificações. Ele copia as notificações que aparecem no celular, então se vocês recebem a mensagem, mas vocês bloquearam as notificações que aparecem na barra do celular, não vai sair no relógio, mesmo que esteja liberado no aplicativo. Aí vocês vêm no aplicativo AirFit Pro, verifiquem as permissões se está tudo permitido, as notificações se elas estão ativadas para o aplicativo também, e depois a configuração de bateria. Eu não consigo acessar por aqui no meu celular, eu preciso vir nas configurações de bateria, entrar em inicialização de aplicativos, eu já vou pesquisar aqui pelo nome. Vocês podem ver que eu tenho outros aplicativos, eles estão no automático. Eu faço isso para eles não terem mais o problema de ficarem rodando em segundo plano sem estar utilizando, que eu tenho muitos aplicativos instalados. Mas se o de vocês estiverem aqui no automático, vocês precisam desativar e abrindo essa janela, vocês precisam deixar as três ativadas, que é o início automático, início secundário e executar em segundo plano, sem que o gerenciamento automático esteja. Essa é basicamente a configuração que vocês precisam fazer. No mais, é só aproveitar o relógio. Mas se ficou com alguma dúvida, não deixe de colocar aqui nos comentários. Na medida do possível, eu irei responder. E não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Isso ajuda bastante a gente. E se possível, compartilhem esse vídeo. E em breve já vai sair o review completo do HW28. Bom, valeu, até a próxima.